Bem-vindos a mais um podcast sobre o resgate da história do jornalismo regional. Hoje a gente está aqui com a Sandra Capomatto, jornalista com um vasto currículo. Aqui eu anotei algumas das coisas que ela fez. Ela foi repórter, apresentadora, editora de texto, redatora, produtora, formada na Universidade de Brás Cubas, né, em Mogi, Mogi das Cruzes. Atuou em rádio, em lugares como Rádio Nova Brasil, Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, CBN, Rádio Globo, Rádio Eldorado, Rádio Enseada, um vasto currículo. E, Sandra, muito obrigado por vir aqui conversar um pouquinho com a gente, passar um pouco da sua experiência, né, no jornalismo. E falando das rádios, eu queria começar com uma pergunta de como que você escolheu a rádio? Como surgiu a rádio na sua vida? Foi seu primeiro emprego? Como que isso apareceu no início da sua trajetória no jornalismo? Obrigada pelo convite, Fábio. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui na universidade com vocês. Foi aqui que eu fiz o meu antigo colegial, né, que agora é o ensino médio. Então, na época que eu pensava em fazer jornalismo, nunca imaginei que eu pudesse estar aqui hoje dando uma entrevista para vocês, até porque na época não tinha nem jornalismo, né? Só tinha uma única escola de jornalismo em Santos. Então, por isso que eu fui fazer Brás Cubas, que acabei não passando aqui em Santos, tive que fazer fora. Mas assim, voltando à sua pergunta, o rádio, ele apareceu na minha vida na faculdade. Eu gostava muito de televisão, era o que eu queria fazer, já tinha isso como meta, como objetivo, trabalhar em TV. Mas na hora que eu comecei a ter aula de rádio, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque era fascinante. A gente tinha um jornal na hora do intervalo, e era o Jornal do Intervalo. Era exatamente esse o nome. Então a gente chegava na universidade, tinha exatamente 1 hora para produzir esse jornal, que ele entraria no intervalo da universidade, na hora do recreio, vai. E aí a gente apresentava esse jornal. Então tinha esse rodízio, né? Todos participavam como apresentadores, como repórteres, e a gente levantava assuntos do dia, e enfim. E aí naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E aí foi quando eu encontrei o rádio. E foi meu primeiro emprego. Com certeza, em jornalismo. Tentei outras coisas, obviamente. Quando você se forma, você não tem experiência de nada. Hoje vocês têm a oportunidade de fazer estágio, coisa que a gente não tinha antes, né? O estágio não era remunerado e não era permitido na universidade. Então, você saía da faculdade apenas com o que você tinha em sala de aula. Então, você saía sem nenhum tipo de experiência, mas com conhecimento, que era o que a gente fazia aquele jornal do intervalo, e o jornal impresso, que a gente também tinha esse conhecimento e tudo. E aí eu comecei a entregar currículos em vários locais, mas a minha primeira experiência foi com rádio e local. Nossa rádio, que hoje nem existe mais, era a Serra do Mar FM e a Enseada, as duas. Perfeito. E assim, como surgiu esse convite para você entrar na Rádio Serra do Mar? Não surgiu o convite. Não surgiu. É o que eu falo. Você precisa batalhar por isso, né? Se é um objetivo seu, se é algo que você quer, você tem que correr atrás. Eu não tinha ninguém na minha família, nem que pudesse me indicar, nem algum conhecido. E aí eu comecei a bater nas portas, né? O não eu já tinha, eu precisava do sim. Então continuei batendo nas portas. Uma hora essa porta tinha que se abrir, né? E na Enseada era o meu sonho. Eu falei, nossa, eu queria muito trabalhar nessa rádio. Pelo estilo de música que ela tinha, pelo tipo de jornalismo que ela apresentava. Queria muito trabalhar lá, mas nada. Toda vez que eu ia, não tinha vaga ou não tinha oportunidade. Eu deixava sempre currículo e tocava no assunto. Até que uma vez eu voltei de novo, insistente, né? Não ia só nessa, eu ia em todas, né? Tinham muitas rádios. Na época eram rádios AM, muito fortes aqui em Santos. Era Tribuna, era Cultura, rádios muito fortes em termos de jornalismo. Tinha também a Guarujá, enfim. Aí eu tive essa oportunidade de trabalhar lá por um convite. Cheguei lá para realmente pedir uma oportunidade de emprego e o diretor falou, olha, aqui eu não tenho, como eu já te falei, mas eu tô abrindo uma rádio nova, só que ela é em Cubatão, é a Serra do Mar. Falei, tô dentro. Ele falou, você não quer pensar? Eu falei, não, tô dentro. É o que eu quero fazer, é o que eu quero. Aí eu comecei a trabalhar nessa rádio, era de final de semana, e aí com oportunidade de passar para durante a semana. Como eles estavam abrindo, estavam começando, então a gente tinha que investir, né? Era um investimento. Era completamente... Eu não sabia nem para que lado era Cubatão, assim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço para chegar em Cubatão? Não tinha a menor noção. Falei, bom, vamos lá, vamos arriscar, vai ter que dar certo. Era uma porta, era um lugar muito pequeno,
Eles estavam começando também, então era uma rádio muito reduzida, assim, era no primeiro andar e num corredor. Então no corredor ficava tudo, ficava discoteca, ficava o programador musical, ficava toda a parte de jornalismo e era ali que a gente trabalhava. E o que eu sabia é que eu precisava daquela oportunidade para poder crescer na minha área e eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Não adiantava eu escrever notícias que fossem iguais a tudo que estava no ar. Eu precisava ter um texto diferenciado para que interessasse quem estava ouvindo, saber quem é o meu público, que era o público CD, eram pessoas extremamente humildes e eu precisava saber o que essas pessoas gostariam de ouvir. E foi sucesso, assim. Textos que eu tinha certeza que eu de encontro com que as pessoas precisavam, coisa de serviço, né? Muito serviço. Tinha muito anúncio de pessoas desaparecidas também. Então a gente era uma prestadora de serviço, a Rádio Serra do Mar FM. E foi muito legal, porque dali abriram minhas portas para outras emissoras, né? Sim, e depois você foi trabalhar em emissoras conhecidas, né? Como Sim. a Jovem Pan, Bandeirantes. Como que foi o processo para ir para essas emissoras? Ainda em Santos, eu trabalhei aqui por 10 anos da minha vida, né? Logo que eu me formei, eu voltei para Santos para começar a minha vida profissional. E então, eu trabalhei ainda por 10 anos como jornalista aqui, para depois ir para São Paulo. E aqui, eu já era correspondente de rádios grandes de São Paulo. Que eu continuava batendo nas portas. É o que eu falo, você não pode nunca desistir do seu sonho. Se o seu sonho é trabalhar numa grande emissora de São Paulo, se o seu sonho é ir para fora do país, não importa qual seja, você tem que continuar insistindo. Ninguém vai na porta da sua casa te chamar. Ninguém vai chegar lá e falar, você está aí sentado no sofá, vem trabalhar comigo. Não vai. Ou você corre atrás, você se mostra para essas pessoas, ou você vai continuar onde você está. E eu continuei insistindo, né? Continuei insistindo porque eu sabia que eu queria ir embora para São Paulo para fazer TV, que era o meu grande sonho. Aí eu falei, ainda não consegui realizar esse sonho, eu preciso realizar, e é em São Paulo que eu vou fazer isso, que aqui também não tinha televisão. Aí eu falei, meu Deus, vamos embora, né? E continuei mandando os currículos, e como eu já tinha uma experiência de jornalismo aqui local, as pessoas me contrataram. Meu primeiro contrato foi da Rádio Jovem Pan, para ser sucursal deles aqui em Santos. Então eu era a correspondente deles aqui. O que acontecesse na Baixada Santista em geral, que eram 8 cidades, era eu que cobria, eu que mandava as notícias todos os dias de manhã no jornal. E trabalhei com eles por 5 anos nisso, né? Foram 5 anos cobrindo. Aí tinha os projetos de férias. Então tinha projeto de férias da Eldorado, que eu fiz também, que era aqueles períodos de verão que as equipes desciam para fazer cobertura de estradas, helicóptero e tudo mais. Teve o da Bandeirantes, que eu também trabalhei, e o da Jovem Pan. Então as 3 rádios eu já tinha trabalhado. Então, você chega em São Paulo, você não é mais uma pessoa desconhecida. Você já tem um currículo de um lugar com um nome, por exemplo. E aí, nessas, eu continuava insistindo. Tem uma oportunidade em São Paulo, gostaria de ir e tal. E aí foi quando surgiu o convite para ir para São Paulo, trabalhar na Rádio Eldorado. E dela eu passei para a CBN. E aí na CBN foi a maior parte da minha vida, eu fiquei lá por 8 anos. Foi muito legal. Quando você começa a fazer coberturas que você nunca imagina. Quando você se vê dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque é uma cobertura aqui em Santos você nunca vai fazer. Assim como eles também não sabem o que é cobrir o Porto. Então, assim, da mesma forma que pra gente é muito estranho fazer uma cobertura de bolsa, pra eles é muito estranho cobrir o Porto. Eles não sabem nem por onde começar. E pra gente é muito comum, porque o Porto faz parte da nossa vida. Ele tá aqui, divide a cidade com a gente. Então, era muito fácil fazer pra mim em Porto. Então, eu falei, vamos embora, a gente se arrisca e vai indo. E foi assim que aconteceu. Foi quando veio a Eldorado e logo em seguida veio a CBN, aí vieram as outras logo na sequência, assim. Porque existem os convites, né? Eles sempre fazem propostas. Quando eles te ouvem, te oferecem para você vir trabalhar com eles. Aí é legal. Aí a coisa vai indo. Entendi. E eu queria saber, assim, quais você acha que são as maiores diferenças da época que você começou no rádio para hoje em dia? Tem alguma coisa que você, acompanhando, vê que mudou? Pessoas... Tudo, Lucas. Tudo? Tudo, completamente tudo. A gente tinha arquivos de papel dentro da redação, porque não tinha internet. A gente não usava internet, era máquina de escrever. Você tinha que fazer o texto para o locutor ler em cópia com carbono. Eram 3 cópias. Era a do produtor, a do locutor, e quando eram 2 locutores, 2 cópias, um para cada um deles. Então a gente fazia essa cópia com carbono, folha de carbono, e você não podia errar. Era digitação 100% perfeita, porque não podia ter erro na hora da locução para não atrapalhar a leitura. Então, assim, tudo era diferente. Então, as notícias chegavam para a gente por
telex, uma máquina que vocês nem sabem o que é. Chegava por fax. Durante toda a madrugada, esses telex traziam as notícias internacionais, né? A gente não tinha acesso às notícias internacionais, era muito difícil você ter correspondente fora do país. Hoje todo mundo tem, mas naquela época não era assim. Então você pegava o telex de agências internacionais, Deutsche Welle na Alemanha, France Press, enfim, para você ter as notícias internacionais dentro do seu jornal atualizadas. Então eram equipamentos que você dependia para poder trabalhar, era a máquina de escrever, então assim, era tudo muito diferente. Era muito difícil fazer o jornalismo. E se você precisasse de um acesso a alguma informação, me lembro, aqui em Santos, eu me lembro de muitas vezes ter que fazer pesquisa na tribuna. Aí deixa eu ir lá na tribuna hoje à tarde, que eu preciso fazer uma pesquisa sobre não sei o quê. Até que eu criei um departamento de arquivo na emissora. Eu falei, olha, vamos começar a fazer arquivo aqui do jornal para a gente não precisar ir até a tribuna fazer pesquisa. Porque a gente precisava fazer as pautas e não tinha aonde ter acesso. Você imagina você ter que produzir uma pauta para o repórter e você não tem informação. Então, a gente começou a montar um arquivo ali de papel. Então, aquela tonelada de papel arrumadinha ali, ou ficava num pau, que a gente chamava. Ficava os jornais da semana. Quando acabava a semana, você tirava todos eles do Jornal do Pau, né, que a gente chamava. Aí, botava depois no arquivo. Então, era muito diferente. Um trabalho manual, né? Nossa, totalmente. Você que hoje em dia é tudo informatizado. Totalmente. Hoje você pega o seu celular, você faz uma entrevista, coisa que jamais aconteceria. Hoje, se faltar luz por qualquer razão, você pega o celular, você lê o que está ali, beleza. Normalmente o que está no computador está no seu celular. É pareado isso, coisa que não tinha antes. Faltava a luz, acabou. Sabe, você tinha que inventar ali uma novela, ficar falando alguma coisa até a luz voltar ou até você conseguir reconectar de novo as informações. Era muito, muito diferente. Muito, muito, muito. Aí, quando chegou o computador, melhorou bastante, mas ainda era DOS, era um computador horrível de trabalhar. Eu tive acesso a ele a primeira vez na TV Globo. Eu já estava na Globo nessa época. Na rádio ainda não tinha, mas na Globo já tinha. E aí a gente trabalhava nesse DOS, que era cheio de códigos para você conseguir digitar. Era uma loucura. Até que chegou os sistemas mais normais e mais atuais que a gente tem agora, mas era muito difícil. Imagino. Nossa, muito complicado. Normalmente ninguém queria ficar na redação, porque o problema da redação era braçal. Então o pessoal queria ir pra rua ser repórter. Vou pra rua, faço reportagem da rua e acabou, encerrou o assunto, né? Sim. E falando em reportagem, você foi repórter, né? A gente estava até conversando no off aqui sobre as reportagens nas alturas, né? De helicóptero. Conta um pouquinho pra gente como era essa vivência, assim, de atuar literalmente no ar, né? Com helicóptero, com reportagem. É uma loucura. Eu aérea. vou dizer pra você, eu morro de medo de altura. Sempre tive, morro de medo de altura mesmo. Sou incapaz de chegar numa janela no 24º andar. Não tenho essa coragem. Mas, enfim, eu tive que superar esse meu medo pra poder fazer helicóptero, que é o que eu falei pra vocês. Você supera pra conseguir chegar onde você quer. E aí fui fazer helicóptero. O rapaz que fazia o helicóptero na época faltou. E aí a minha chefe falou, olha, você tem que fazer o helicóptero. Eu falei, beleza, vamos lá. Morrendo de medo, não sabia nem por onde começar. E hoje, para você fazer coberturas, é muito diferente, porque você tem o Waze, você tem acessos digitais ao trânsito. Na época, você ia com um negócio desse tamanho, que era o guia da cidade, para você se localizar, saber onde você está, para você dar uma opção de trânsito para quem estava ali. Olha, gente, era surreal, essa era uma coisa inacreditável. Você tinha que superar várias coisas. Era o medo de estar naquele lugar alto, as curvas, e quando chovia era pior, porque dava muito pânico. As curvas que ele fazia eram praticamente o helicóptero deitado, você ali tentando ler o que você ia dar do trânsito e as opções de saída, de rotas, de estradas, principalmente quando tinha saída de feriado. Então, era muito diferente. Hoje é muito fácil dar trânsito. Entrou no aplicativo, tá parado aqui, virou ali, beleza. Né? Naquela época não era assim. Tudo era muito complicado. O rádio passou por uma mudança muito grande e eu só agradeço. Hoje fazer rádio é a coisa mais maravilhosa que tem. Na nossa época era muito difícil. E mesmo assim o pessoal insistia, ninguém abandonava. O pessoal que ama rádio continuava. Sim. E essas coberturas aéreas você fazia ao vivo ou era... Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. O rádio é ao vivo. As pessoas acham que tem essa coisa do gravar. Não, o rádio é ao vivo. Né? Qualquer programação de audiovisual, ela sempre é ao vivo, quando você implica em jornalismo. Quando você fala de programas, não, os programas são gravados. Mas o jornalismo, ele é sempre ao vivo. O rádio ou na TV, sempre ao vivo.
Então, as entradas eram ao vivo. Você fazia a chamada, entrava ao vivo, dava as informações de trânsito que fosse e voltava, entendeu? Era sempre ao vivo. Ó, você vai entrar, vamos te chamar. Tá bom, pode chamar. Você já estava sempre com o fone ali preparado para entrar a qualquer momento. Apertava o botão, você estava no ar. Sim, eu queria saber um pouquinho da dificuldade de fazer ao vivo, né? A gente sabe que ao vivo não tem como cortar, não tem como errar, você tem que continuar se acontecer alguma coisa. Eu queria saber quais são as dificuldades para que você achava. Então, o conselho que eu dou para quem vai fazer o ao vivo é assim, pensa no que você vai falar para você não falar bobagem. Imagina um roteirinho na sua cabeça para você começar, vai no meio e finaliza. Para você não falar bobagens. Como aqui, eu tô falando com você, eu já imaginei o que eu vou falar para você, mas isso já faz parte da minha vida, já é automático, eu não preciso nem mais pensar sobre isso. Então, assim, o ao vivo, você não tem como voltar. Falou, não tem volta. Então, é importante você tomar cuidado, evitar palavrões, evitar palavras de baixo calão, gírias, que são péssimas no ar, sempre, em qualquer momento, né? Porque a gente está vivendo uma outra realidade do mundo que a gente se dá o direito de falar coisas que não são legais no ar. A gente precisa estar sempre ligado, por exemplo, em trânsito, esse horário do rush é o horário que tem criança saindo de escola, tem idoso dentro do carro voltando de médico, então a gente tem que ficar sempre atento para essa educação que é importante no rádio, né? Você fala com todos, né? Das pessoas mais simples, as pessoas que são empresários, como a gente entra da Bolsa de Valores, que eu falei para você, a gente fala com todos os públicos, então é importante você pensa antes de falar, para não falar bobagem. Falou? Corrige e vai em frente. Entendeu? Não tenha medo de se corrigir, né? É importante corrigir. Ah, desculpa, não era isso aqui que eu ia falar. Entendeu? Às vezes acontece. Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer, você falou que o seu grande sonho era trabalhar na televisão, né? E você chegou a trabalhar em grandes emissoras. E eu queria saber como foi a adaptação de sair do rádio e ir para a televisão. Então, o que acontece quando você vai para a TV? Eu sabia que o diferencial de televisão é o texto, né? Ah, é bonitinho, tem uma carinha boa no vídeo. Sim, no meu tempo era assim. Hoje não tem mais, ainda bem. Foi ótimo ter feito essa mudança. Lógico que você tem que ter uma aparência, mas na minha época eram praticamente modelos que estavam no ar. Então, era bem complicado. E você sabe que você tem que se diferenciar por alguma questão. Então, eu sabia que o texto era o que ia me ajudar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro convite foi aqui no Litoral, né? Falando ainda de jornalismo regional, o meu primeiro convite foi aqui. Então, eu fui chamada pelo dono dessa emissora da Enseada para ser a produtora, né, editora do jornal Opinião, que era um jornal de entrevistas na hora do almoço, que seria ancorado pelo Elensaldo. Ele falou, olha, este cara é uma pessoa super conhecida. Eu falei, eu sei quem é. Né? Porque eu amava televisão, eu falei, eu sei quem é. Ele falou, então, ele apresentava o antigo Jornal da Tosse, da Record, e na época ele era deputado estadual e tinha esse programa aqui. Então veio com a equipe dele e eu que ia fazer a produção desse jornal. E ele falou para mim, ele foi bem claro. Ele falou, tô chamando você porque você é o melhor texto que eu tenho aqui dentro. Eu preciso que você escreva para esse jornal. Eu falei, sim. Sim. Sabe assim, quando você tem a oportunidade que você quer de trabalhar em TV, eu falei, quero, com certeza eu quero. Aí comecei a fazer a produção. Então, foi ali que eu sabia que o meu texto ia me levar para onde eu precisava ir. Sabia que eu queria ser repórter, era um sonho meu, mas esse ainda ia demorar um tempo. Eu tinha que mostrar para ele que eu era muito mais do que um bom texto, né? E foi quando eu comecei a escrever o jornal Opinião. O Elensaldo se apegou demais a mim, então ele gostava muito da proposta de jornalismo que a gente fazia ali juntos. A gente discutia as pautas, né, do programa, eram normalmente 10 assuntos, e tinha sempre um convidado, às vezes eram pessoas da cidade, empresários, às vezes eram vereadores, às vezes, enfim, era um político e alguém da cidade. E aí a gente discutia as pautas no dia anterior e no dia seguinte, quando ele chegava, já estava tudo pronto. E a gente se apegou de uma maneira tão grande, de confiança que eu digo, que ele saía de férias quando eu saía. Ele falou, olha, eu não vou ficar com ninguém. Quando você sair de férias, me avisa porque eu vou sair também. Então ele deixava para tirar as férias quando eu saía. Então você se sentia confiante. Você falava, que bom, né? Ele confia no meu trabalho, isso é muito legal. E aí foi isso. Aí dali já veio a oportunidade para fazer reportagem. Dali o meu chefe me fez o convite, ele falou, olha, eu tenho uma escala de fim de semana, você topa? Eu falei, topo. É o que eu falo para vocês, é o topar. Ah, eu topo. Eu não sei se hoje o pessoal, a moçada hoje toparia tudo isso, mas eu topei muita coisa. E assim, não me arrependo de nada que eu topei, porque foram as portas que me abriram para isso. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo, quando vieram os convites das emissoras de rádio, eu já tinha a experiência de TV que eu precisava. Eu achei que eu tivesse que ir para São Paulo para ter essa experiência, não precisei. Aqui mesmo eu tive ela. Então, assim, a morte do Ayrton Senna foi eu que fiz,
aqui na TV, na Mar e Manchete, né? Que era da TV Mar, que nem existe mais hoje. Então, assim, as grandes coberturas vieram da TV também. Então, é muito legal isso, sabe? De você se abrir para outras experiências. E você fala, pô, mas não é isso que eu quero. Aceita, tenta ver. De repente, é uma coisa que você não quer mesmo. Mas, de repente, você descobre que pode ser uma porta que se abre. Você fala, meu, não tinha nem pensado nisso. Que legal. Boa, vou continuar por aqui. E aí foi isso. Eu vi esse convite, eu aceitei, foi ótimo. Sim, e o pessoal pensa muito em fazer reportagem na frente da televisão, né? De trabalhar na TV na frente das câmeras. Mas, às vezes, a produção também é fundamental, né? É bem mais... Não bem mais importante, mas... Muito às vezes, importante, Lucas. Muito importante. Sim. Porque, assim, tudo que você está falando aqui comigo hoje foi feito uma produção por trás. Sim. Alguém trabalhou para você estar aqui. Então, é esse trabalho por trás que é muito importante. Alguém está nos gravando agora. Tem um técnico atrás da gente. Então, tudo isso é muito importante. E as pessoas acham que não, que é só essa aparência na frente do vídeo, ou a voz no rádio, mas tem uma equipe toda por trás. Então, são oportunidades que te dão que você tem que aproveitar, porque elas te abrem portas. No meu caso, foi isso que aconteceu, né? Me abriram portas. E a produção, eu amei fazer produção. Eu faço produção até hoje. Adoro. Já sou repórter há muitos anos, mas amo produção. É muito bom. Sim. E eu queria saber um pouquinho da sua experiência. Eu vi que na Globo você chegou a trabalhar no Fantástico, né? Que é assim, a Copa do Mundo do jornalista, né? É muito legal. Muito legal. E eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência no Fantástico. É muito legal. Então, assim, o Fantástico, ele é uma revista, né? Ele é uma revista semanal. Então, você tem a semana inteira para produzir aquelas matérias. São matérias muito bem produzidas, muito bem elaboradas. Não pode ter falhas. Então, vamos supor que eu faço uma denúncia sobre um roubo de cargas que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Né, o aeroporto internacional. Eu tenho a semana inteira para ter essa resposta na área e eu preciso dela. É aí que entra o trabalho da produção, que é muito complicado. Você precisa ficar em cima da Polícia Federal até te dar essa resposta e você ameaça, fala assim, olha, essa matéria vai pro ar domingo. Ou você me dá essa resposta ou eu vou colocar no ar que você não me respondeu. Entendeu? Então você precisa ser persuasivo para que você tenha resposta, para que essa matéria entre redonda no ar, fechada, do jeito que você quer. Então, assim, é um trabalho insano também, né? Como tudo que envolve televisão é muito complicado. As matérias são mais longas, não é uma matéria de jornal de semana. Elas são matérias mais longas, mais elaboradas, com mais tempo, sonorizadas. É o que nós chamamos de matérias produzidas. Existem matérias que vão para o ar, que vocês veem toda vez no telejornal, e as matérias produzidas, que são as sonorizadas. Sobe som, desce som, edita, vai, volta, pega uma matéria, coloca uma imagem antiga. Enfim, é um trabalho muito grande. E eu posso dizer para você que foi uma experiência muito legal de fazer isso. É muito bom. Você se sente super valorizado, né? Porque você trabalha com os grandes profissionais. Você está sentado ali do lado do Zeca Camargo, você fala, meu, que loucura, né? Uma pessoa que eu ouvia, imagina, o cara fazia MTV, eu adorava ver, o cara tá aqui do meu lado. Então é muito louco isso. E não adianta dizer assim, bobagem, nada a ver. Não, é muito a ver. Porque são pessoas que estão tão distantes de você e de repente elas estão ali do seu lado. E são seus colegas de trabalho, descontar em pauta com você. É uma delícia, é muito bom. E como surgiu esse convite para trabalhar na... Então, eu estava na CBN, né? Porque a CBN Globo é a mesma empresa. Então, eu soube que tinha uma vaga para cobertura de férias. E aí me chamaram, tem uma produtora aqui, se você quiser eu te ofereço ela tá vaga nesse período da tarde. Aí eu trabalhava com eles no período da manhã e à tarde na CBN. Então, era assim, 8 horas em uma, mais 8 na outra. Confesso para vocês, a hora que eu chegava em casa, esgotada. Porque assim, quando você trabalha numa grande emissora, não é uma pequena, é muito grande e a cobrança é grande do tamanho da emissora que você tá. Você trabalha demais, você não tem tempo assim, às vezes, muitas vezes, nem de almoçar. Precisa, mas às vezes você não tem esse tempo. Então eu trabalhava de manhã fazendo o Bom Dia Brasil com o Chico Pinheiro na época. E à tarde eu estava na CBN. Então era assim, puxado de manhã, porque era o jornal. De manhã era o Bom Dia Brasil. Quem apresentava era o Carlos Nascimento. Depois vinha o São Paulo, Bom Dia São Paulo, que era o Chico Pinheiro. E aí eu saía de lá e vinha para a CBN e trabalhava com o Sadenberg à tarde. Então era assim, era muito jornalismo diário, era muita informação o tempo todo. Você chega
assim, estafado mentalmente, sabe? De tanto pensar. Tem uma hora que você quer ver desenho animado na televisão. Você fala, ai, vamos ver desenho animado, não quero ver, não quero pensar absolutamente nada, não quero pensar. É muito louco isso. Nossa, mas foi fascinante, assim. O período que eu trabalhei foi muito bom. E são pessoas que te tratam igual, tá? A gente tem essa mania de achar, o cara se acha. Não. São pessoas... Eu trabalhei com a Patrícia Poeta quando ela estava acabando de chegar em São Paulo. Ela tinha acabado de chegar na redação, não conhecia ninguém. Então, você é solícito, você atende, você dá um suporte ali porque ela precisa e tudo mais. Sandra Nemberg, enfim, todos, né? Muito legal. É pessoas que a gente vê na televisão, né? É fantástico, é muito bom. Entendi. É muito bom. E eu queria perguntar se tem algum bastidor que você teve, tanto com essas pessoas, agora você falando, me surgiu essa curiosidade, se tem algum bastidor, e na sua carreira como repórter também, na reportagem, tem algum bastidor que você destaca, assim, que você já vem na sua mente quando você pensa em alguma coisa? Assim, as matérias mais chocantes que eu fiz, elas acabam sendo de polícia, né? Matérias policiais são sempre muito pesadas de cobrir, são horríveis, e é aquilo que eu falo para você, a gente vai para quando você começa no jornalismo, você não sabe nem direito as coisas, como elas funcionam. Eu me lembro que eu estava num plantão, me mandaram fazer uma cobertura de chacina. Eu falei, do quê? Eu não fazia a menor ideia do que se tratava a palavra chacina. Eu falei, o que é uma chacina? Em primeiro lugar, porque eu não sei do que se trata. E tenham essa humildade de falar. Não fique naquela, tá bom, vou fazer. Não, desculpa, eu não sei o que é isso. Aí me falaram, olha, quando morre mais de 4 pessoas é chacina. Eu falei, mais de 4? Que loucura, né? Você não consegue nem imaginar 4 mortos, demais. Na época eram 7. Eu falei, meu Deus do céu, era uma bocada, era ponto de drogas. E aí eu fui pra lá justamente pelo volume, eram 7 pessoas mortas. Quando eu cheguei, que o motorista da rádio parou o carro ali naquela bocada, tava a polícia, não é um local perigoso, né? O local é perigoso porque as pessoas moram ali, mas tem sempre policial, você como repórter nunca corre riscos, tranquilo. Cheguei no lugar, ele estacionou o carro e eu vi assim a porta do bar meio abaixada e uma água descendo assim do bar. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Ele falou, você não tá vendo? É sangue. Descia pelo bar e descia pelo meio-fio. Eu falei, nossa, que loucura. E assim, eu fiquei pelo menos uns 8 meses da minha vida sem conseguir comer carne. Eu não conseguia sentir aquele cheiro de sangue, sabe? Sim. Então são coisas que te marcam, já passou, lógico, mas você se choca quando você faz uma cobertura dessa, porque você não está acostumado, né? Matérias de polícia são sempre muito pesadas de fazer, muito difíceis. Não é uma editoria que eu gosto de cobrir, não gosto, não tenho vontade alguma, mas quando você está no plantão, você cobre tudo, né? E aí, falando também de plantão, eu me lembro que uma vez eu entro cedinho, de manhã, né? Eu entrava cedinho no horário do Jornal do Heródoto Barbeiro. E aí tinha a seleção brasileira, ia chegar, era o Felipão, que era o técnico da seleção. Sandra, você vai ter que ir lá para o aeroporto, tá chegando o Felipão. Eu falei, e eu com isso, né? Eu não tenho nada a ver com esporte. Eu falei, gente, eu não cubro esporte. Não, mas você tem que ir, não tem repórter, o esporte não vai chegar agora. Eu falei, tá, vou falar o que com esse homem, não sei o que. Aí tinha um rapaz na redação e falou, Sandra, vou te dar umas 3 perguntas aí pra você tocar, né, na hora que chegar, porque a seleção ainda não tinha se classificado. Foi quando nós fomos o Tetra. Isso em 2000... foi o Tetra, 94? Isso. Não, 2002, foi o Penta. O Penta, 2002. E a gente não tinha nem se classificado pra isso. Aí eu falei, meu Deus, vou perguntar o que pra esse cara. Faz isso. Tava lá o rapaz, eu levei as perguntas comigo, eu falei, eu vou levar porque eu não tenho nem o que perguntar pra ele. Aí chegou lá, era de madrugada, era 5 horas da manhã que chegava esse voo internacional. O Brasil tinha jogado em algum país da América do Sul, acho que era Bolívia. Um amistoso que teve, aí desembarcou todo mundo às 5 da manhã e o Felipão ia dar coletiva ali mesmo no aeroporto. Quando eu cheguei, só tinha homem. Só homem, a equipe toda especializada de esporte. Falei, o que eu faço nesse lugar, né? Falei, meu Deus, vambora, né? Aí cheguei ali, fui indo. Aí ele chegou, você vai falar, vou. Ele falou assim, primeiras damas. Só tinha eu. Putz, eu falei, que legal. Felipão, a pergunta que eu fiz, graças a Deus, foi a pergunta que foi pro Jornal Nacional à noite. Eu tava cobrindo pra rádio. Mas era a pergunta que tinha que ter sido feita, né? O que vai fazer para conseguir classificar a equipe se o Brasil tinha perdido mais uma vez o jogo. E aí ele respondeu pra mim e tudo mais. Eu quase
eu tremia da cabeça aos pés, porque eu já tinha experiência, tudo, mas você vê que você nunca está preparado para tudo. Sim. Sempre você é surpreendido com um assunto, ou com uma pessoa, ou com algo que você desconhece. Sim. E aí eu agradeci muito esse meu amigo da redação, que me passou as perguntas, e ele falou, eu vi, você entrou no Jornal Nacional. Eu falei, eu sei. Então, assim, são coisas que vão acontecendo na sua vida que você não espera, né? E é importante... E aí veio todo mundo, né? Porque na hora que você faz a pergunta, veio os microfones todos em cima de você, né? Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ele respondeu e deu tudo certo. Mas assim, são experiências novas que você não está esperando, de cobrir editorias que não são a minha. Né? A minha editoria sempre foi política e economia, que eu adoro. E às vezes você cobre polícia, que foi da chacina que me marcou. Depois fiz outras tantas. Mas essa primeira foi horrível. Teve essa história de esportes também, que não é a minha praia, mas já acabei cobrindo também. Já cobri tênis. Enfim, você acaba fazendo outras coberturas no plantão. É sempre no plantão que acontecem as coisas. Você é surpreendido com situações que você não está esperando. Por exemplo, a queda do avião que teve em Congonhas também foi num plantão. Foi numa sexta-feira. Todo mundo já indo embora, você volta. As Torres Gêmeas, a mesma coisa. Você entra na redação, vê aquele prédio pegando fogo e fala, e agora? Sabe? Então, assim, são coisas que são inesperadas, e o rádio tá aí para isso, para fazer esse tipo de cobertura. Aí você começa a ligar para pessoas que são contatos, que falam de queda, de acidentes aéreos e por aí vai. E não era acidente, foi um ataque terrorista, né? Então é isso. Entendi. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o jornalismo regional, né? Nosso podcast aqui fala um pouquinho sobre isso. Eu queria perguntar para você o que você acha que também tem mudado ao longo dos anos, desde quando você cobria aqui a região da Baixada Santista, né? Para hoje, o que você acha que mudou desses tempos para cá? Eu acho que cresceu muito o jornalismo regional aqui. Quando eu estava, só tinha o jornal, né? Era a Tribuna e, enfim. Hoje nós temos vários jornais de televisão que fazem a cobertura, e de rádio eu acho que aí já pega um pouquinho, porque a gente tinha muitas emissoras grandes de rádio que não existem mais hoje, e é uma pena, porque elas eram rádios AM, né, que era o forte do jornalismo. Hoje a gente já está na frequência FM, todas, mas quando eu trabalhei, elas estavam na AM, e era o forte do jornalismo, diário, jornais e tudo, era sempre a cobertura AM. Então nós tínhamos a Rádio Clube, que eu trabalhei, a Rádio Clube FM, Rádio Clube AM, que era do Pelé, ele era um dos donos, ficava aqui no bairro do Gonzaga, e eu tinha não só o jornalismo que eu fazia, mas tinha um programa de rádio também. Então você tinha um espaço que hoje não tem mais, de rádio. Mas o jornalismo regional, em termos de TV, eu acho que ele tem uma cobertura muito grande. E acho que os podcasts pode ser que dê essa força para o rádio que ele está precisando. Fiquei muito feliz de saber que a CBN está aqui agora. Fiquei muito contente, porque quando eu trabalhei aqui, ela existia, ela era uma retransmissora aqui. E não tinha o jornalismo local, tinha correspondente na época. E eu ouvia sempre ela aqui, né? Tanto que para mim foi surpreendente quando eu comecei a trabalhar em São Paulo com Heródoto, que era alguém que eu ouvia sempre. Então eu falei, ai, que delícia. Nossa, eu ouvia sempre você e tudo. Então, assim, eu acho que teve muitas mudanças positivas em termos de cobertura. Hoje a gente tem, por exemplo, a Dione Aguiar, que cobre Litoral Sul e Vale do Ribeira, coisa que não tinha. A gente não tinha essa capacidade de chegar até essa região, né? Então, hoje tem toda essa cobertura de Litoral Sul e Vale do Ribeira, coisa que não tinha antes. Então, eu acho que cresceu muito esse jornalismo regional, acho importante. É importante você ter esse regionalismo, porque você foca nas coisas da sua região. Não adianta você trazer coberturas de São Paulo e de coisas que você não vive. Eu vou trazer uma série de programações, por exemplo, tem Lollapalooza final de semana em São Paulo. Quem vai? Entendeu? É legal para quem mora em São Paulo. Lógico que tem várias pessoas daqui de Santos que vão também, mas a gente sabe que são programações muito locais de lá, né? É importante você ter um jornalismo regional, que você cubra eventos aqui da cidade, coisas que vão acontecer aqui, tanto em teatro como na cidade, ou eventos de esporte, que também acontece aqui na areia da praia. É muito legal. Eu acho que cresceu bastante. Sim. Muito legal. E você acha que a internet contribuiu para isso? Assim, hoje em dia a gente vê algumas rádios que tem tanto, né, na FM quanto na internet. Você consegue acessar pela internet as rádios. Você acha que isso contribuiu para
para a rádio, a internet? Sim, eu acho que a internet ela democratizou essa cobertura, ela facilitou a chegada em vários locais. O celular, sem dúvida alguma, hoje você consegue fazer esse monitoramento do que está no ar, tanto em TV como em rádio, pelo celular, coisa que a gente não fazia antes. Você era obrigado a ter um dial sintonizado, ou um radinho de pilha que fosse, ou um Walkman que tivesse rádio, enfim. Então a internet ela veio para dar essa força. Eu acho super importante, não tem nem o que discutir. Ela é extremamente importante nessa cobertura jornalística. E aí eu vou te dar um exemplo de um fato que aconteceu. Logo que a internet chegou, a gente estava com o jornal no ar, o jornal da CBN, que é o primeiro jornal da manhã, ele entrava às 6 horas no ar. E aí teve um acidente gravíssimo na Argentina e a gente tinha correspondente lá. Aí a menina entrou ao vivo no jornal, falando que tinha não sei quantos mortos no acidente do avião que tinha caído, não sei o que lá. Aí o Heródoto falou para ela, isso eu já tenho, tá aqui na minha tela. O que você tem de informação nova? Aquilo me chocou demais, e a quem estava ali perto. Porque é exatamente isso. Quando você tem uma internet aberta e você tem todos os comentários ali, quando você é repórter, você tem que se reinventar. Não adianta você chegar e abrir o boletim dizendo, olha, tem 4 mortos aqui no acidente de avião, o acidente foi aqui no aeroporto X e estamos aguardando, sei lá, remover os corpos. Isso não é informação. Então você tem que se reinventar como repórter. Aquilo ali pra gente, que estava trabalhando com o Heródoto naquele momento, caiu a ficha. Você fala, poxa, a partir de hoje eu terei que ser outro tipo de repórter. Eu preciso dar uma informação que só eu tenho. Só eu que estou aqui estou vendo. Ninguém mais está vendo. Não, então, se ela era repórter, correspondente, estava no local, só ela tinha aquela informação. E aí ela levou essa chamada no ar dele, assim, foi muito chato para quem estava ouvindo, mas ele fez isso de propósito. Ele falou, como que uma repórter, depois que saiu do ar, ele falou, como é que uma repórter entra comigo me dizendo o número de mortes e aonde foi o acidente, se eu já tenho tudo isso aqui na minha tela? Entendeu? Então você se reinventa. É difícil ser repórter hoje? Muito mais difícil. Então você vê que algumas coisas facilitaram, né? A parte da produção facilitou demais, montar um jornal é muito mais tranquilo porque você faz tudo pela internet, seleciona e cola, não tem que digitar mais nada em computador, nem em lugar nenhum. É tudo fantástico, mas quando você vai para a reportagem ela é única. E isso a IA não substitui. É muito comum você ver também, tem um apresentador aqui, eu criei um apresentador de rádio, um de TV, beleza, só que carisma, cobertura, informação que você recolhe no lugar, isso ninguém vai tirar do repórter. É único, é dele. Isso é muito louco. E sobre a rádio também, eu queria saber sobre a questão... A rádio principalmente fala, né? As pessoas estão escutando sua voz. Eu queria saber se tem alguma preparação que as pessoas fazem antes de entrar no ar, se tem alguma preparação com um profissional, com um fonoaudióloga, para você poder realmente trabalhar na rádio. As grandes emissoras têm, né? A gente tem aulas de português, tem aulas de inglês e as fonos, né? Então, todas as grandes emissoras têm. Uma vez por semana, eles selecionam... Hoje são aula com locutores, hoje é com produtores, hoje é com repórteres. Então, todos têm esse padrão de acompanhar essas aulas. Mas, assim, é importante, independente de você trabalhar numa emissora menor que não tem isso, você procurar esse auxílio. Ver se está tudo ok, principalmente vocês que usam muito fone de ouvido, sabe? Isso é a primeira coisa que vai trazendo a surdez, realmente. Eles pedem para que você dê esse espaço para o ouvido, para não ficar surdo e toda hora com o fone ligado. De você... Eu vejo, porque tem pessoas na redação ali que estão sempre com o fone, você pergunta alguma coisa e ele não te ouve, porque aí eu esqueço que ele tá com o fonezinho, eu falo, toco, oi, tô falando com você e tal. Então, assim, eu acho que é legal você procurar sempre uma fono, pelo menos uma vez ao ano, para ver se tá tudo bem. Cuidados com a voz sempre, evitar gritar. Você não precisa gritar, a gente tem esse equipamento maravilhoso aqui na frente. Eu falo sempre isso, você não precisa gritar, mantenha sempre seu tom conversando. Isso vale para quando você estiver nas grandes coberturas. Não é só porque nós estamos aqui nesse ambiente silencioso. Você pode estar cobrindo o Santos dentro do estádio, não precisa gritar, você está com o microfone. E você pode não estar se ouvindo, mas quem está em casa está ouvindo você. Então não precisa gritar, não altere seu tom de voz, para você não pegar uma corda vocal. Eu dei aula há muitos anos e eu tive vários alunos com problema de corda vocal, de calo na corda vocal, e é uma cirurgia muito delicada. Não é recuperável, nada disso, dá para você operar numa boa, mas não aconselho. Então, se você puder preservar a voz, é legal. Evitem gritar, porque não vale a pena. Não vale a pena. É bom quem pretende usar a voz como trabalho, né? É importante cuidar dela.
Sempre. Perfeito. Chegando ao final, eu queria perguntar para você o que você diria para jovens jornalistas, né, como a gente aqui do terceiro ano, o que você indica para quem quer tanto trabalhar na rádio quanto na TV, ou com produção, né, que você trabalhou, tem essa experiência, o que você indica para jovens jornalistas que estão surgindo? Tenha sempre um texto diferenciado, nunca vai faltar emprego para você. O texto ele precisa ser rico de conhecimento, de informações que você tenha para enriquecer essa redação. Aonde que você arruma isso? Em cursos de redação, cursos de leitura, cursos que possam te preparar para um mercado de trabalho, por exemplo, de tecnologia, que agora é uma área também muito importante, a história da IA, né? Ela chegou nas redações e dificilmente vai sair, ela vem como, entre aspas, né? Como se fosse um computador, para nos ajudar a escrever mais rápido. Então, assim, é importante você estar bem atualizado com isso, mas coloque sempre a sua pitada, ou do seu humor, ou do seu carisma, ou da sua graça naquele texto que é só seu. Existe um repórter da Globo, que eu gosto de falar sempre dele, é o Bassan. E ele... Esqueci o primeiro nome dele. Pedro Bassan, isso. O Pedro Bassan é fantástico, e vocês vão perceber isso no dia que vocês verem a reportagem. Você pode sentar na frente da televisão e ficar. Você vai ver uma reportagem única. O texto dele não tem para ninguém. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, ele trabalhou comigo na Jovem Pan, a gente trabalhou também juntos na Globo. O texto dele é único. É uma poesia, assim. Ele escreve a matéria como se fosse uma poesia. E amarrada, sabe? Ele vai tecendo aquele texto até a final e a conclusão. Então, é importante que você tenha um texto bom, né? A leitura, ela ajuda, sem dúvida alguma, né? Ela vai te dando vários palavreados, linguajares mais densos para você escrever um texto, mas não esqueça que você está falando com o povo. Sabe, evite palavras muito difíceis, porque quem está em casa não entende o que você fala. Essas palavras complicadas não servem para isso. Você não escreve para um veículo especializado, você escreve para um canal aberto, para uma emissora aberta, para um rádio aberto. Então, procure usar palavras coloquiais do seu dia a dia, brinca com esse texto, e é importante você começar a prestar atenção nisso. Eu confesso para você que eu sou muito chata, ninguém gosta de ver televisão comigo. Eu analiso todos os textos que vão ao ar, porque é uma coisa que me incomoda, sabe? Assim, um texto mal escrito. Às vezes eu vejo o regional, sabe? Tem muitos jornalistas, eu falo, nossa senhora, que texto péssimo. E tudo bem, né? Fazer o quê? Falta conteúdo, é isso que eu falo. E você tem que se qualificar, e você só faz isso assistindo outros canais, vendo outras pessoas, vendo como um escreve o outro, você acaba se identificando com um e com o outro. É importante isso. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é assim, qualifique o texto de vocês. Seja qual for, né? Qual veículo você vem escolher é o que vai te abrir as portas. É um texto diferenciado, com qualidade, ou com humor, ou com um toquezinho, com alguma coisa que dê uma pimenta ali naquilo. Você fala, nossa, que texto bem escrito, putz, que legal. Prestem atenção, vale a pena vocês ouvirem as reportagens do Pedro Bassan. Ele é muito bom no que faz. Muito bom. Tem outros, tá? Tem outros maravilhosos. Mas ele é um dos que eu sempre citava em sala de aula para os alunos, porque ele escreve divinamente. E você acha que assistindo essas pessoas você teve alguma Tive inspirações, muito. Quando eu não era jornalista, eu me lembro que eu era uma menina, assim, eu via televisão e tinha uma repórter que eu adorava, assim, ela já faleceu ainda quando eu nem tinha prestado vestibular. Ela faleceu muito nova, foi um acidente de carro, tudo. E ela era daqui de Santos, ela trabalhava em São Paulo. E eu adorava o texto dela, falando, nossa, como ela fala bem. Nossa, eu quero crescer, eu quero ser como ela. Sabe aquelas coisas? E aí ela acabou falecendo e tudo. Mas eu sempre já me inspirava nisso, nesse texto que te comove, que te leva. E aí eu vou te dar um exemplo também que eu tenho um curso de redatora publicitária. E aí você vê, por exemplo, tem um texto que está entrando hoje no ar, esses últimos dias, da Petrobras, né, por causa do Oscar. Que texto bem escrito, gente. Não tem como você não se apaixonar por aquilo. Na hora que ele entrou, eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Então você vai vendo que é isso que eu estou falando para vocês. É um texto totalmente publicitário, obviamente, porque eles estão vendendo a Petrobras, mas em momento algum ele fala a palavra Petrobras, né? Então você vê que eles falam, nós levamos alegria, sonho, magia, não sei o quê, e vai jogando aquelas palavras no meio do texto e finaliza. Você fala, nossa, fantástico.
Então é importante isso, sabe? Você ter um texto diferenciado. Senão você é mais um. Né? Estivemos hoje aqui na Praia do Gonzaga, onde aconteceu uma partida de tênis, de areia, lá. E você fala, ai, tá bom, então. E o resultado do jogo foi? Obrigado. E você parou na mesma. Mesmo, né? É mais do mesmo, né? Dia quente, areias lotadas, mas tinha gente aqui jogando, não sei o quê. Você começa a brincar com o texto, você vai, nossa, que legal, putz, que gostoso. Você vai criando expectativa em quem está em casa para te assistir, para te ver, para esperar o teu texto acontecer, porque é ele que te diferencia do resto. Tem uma repórter que está hoje no ar, que eu gosto muito dela, Yasmin Braga. Ela é aluna aqui, foi aluna aqui da Unisanta. Primeira vez que eu ouvi ela, eu falei, nossa, essa menina é muito boa. E eu nunca tinha visto ela na tribuna. Aí minha irmã falou assim, minha irmã mora aqui, ela falou assim, ela foi aluna da Unisanta. Eu falei, ah, é? Aí eu já entrei para ver quem era, já comecei a descobrir ali, eu falei, ah, a menina é boa. Aí comecei a acompanhar ela. Ela é maravilhosa. Sim. A gente teve o prazer de conversar com ela maravilhosa. Que texto que essa moça tem. Ela só vai ficar em Santos se ela quiser. O texto dela é de São Paulo, não é daqui. Falei para minha irmã, eu falei, essa moça não fica em Santos. Sim, e já apareceu no Fantástico. Ela não tem texto pra cá. O texto dela é de lá de fora, não é daqui. Por isso que eu falo, é isso que te leva para outros lugares. Se ela bater na porta de uma Globo São Paulo, ela só não vai se não quiser. Então é essas coisas que te abrem portas. O texto te diferencia no meio de todo mundo. Porque senão você é mais um, né? Ai, mais um, tá bom. Legal. Ah, mais uma carinha bonita, legal, sabe? Aí você vê, por exemplo, a Johnny Aguiar, que eu adoro ela também. Ela faz coberturas maravilhosas no Litoral Sul, adoro. Acho ela uma excelente repórter. Eu falo, gente, essa menina consegue fazer uma cobertura que é inacreditável. Sozinha, ela cobre todo o Vale do Ribeira, com um texto fantástico, maravilhosa. Adoro ela também. Ah, ela é linda? Questionável, mas eu não estou preocupada com a beleza, estou preocupada com o conteúdo dela. Ela é muito boa. Então, são coisas que te levam mesmo para outros lugares. É muito legal. Uma segunda faculdade ajudaria vocês também, né? Por exemplo, eu dei aula para o... Não sei se vocês vão lembrar do Doni Denúcio, que ele apresentou Fantástico, apresentou o Jornal Hoje. Foi um repórter. E ele foi meu aluno, né? Porque ele trabalhava no Citibank. Não tinha nada a ver com jornalismo. E fez faculdade de economia e foi fazer um curso de apresentador, que eu dava aula. Aí ele chegou lá, começou a fazer... Eu vi que o cara era bom. Eu falei, nossa, esse cara é muito bom. De aparência, de vídeo, tinha coisas que tinham que arrumar, obviamente, né? Porque televisão é muito técnico. Aí ele veio falar comigo e falou, você acha que eu levo jeito? Eu falei, acho que sim. Acho que você leva sim. Só que assim, você não vai trabalhar sem diploma. Na Globo, pelo menos, nem entra. Se você não tiver o diploma de jornalista, não passa da porta. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí ele falou, será que vale a pena? Eu falei, olha, o salário é desse tamanho. Eu não largaria o Citibank. Eu falei pra ele, você é louco de largar o Citibank pra trabalhar na TV Globo. Mas enfim, você faz o que você achar melhor, né? Ele era um desenvolvimentista, gerente de contas, então ele viajou pro exterior e tal. Aí eu falei, veja bem o que você vai fazer. O salário de jornalista é esse salário baixo, aí não tem condição, né? Aí ele falou, eu vou pensar, Sandra. Eu falei, pensa, aí depois você me fala. Aí ele acabou fazendo jornalismo, completou, acho que foi em 2 anos que ele conseguiu fazer, porque ele já tinha faculdade de economia. Entrou pela porta da frente da Globo, ele era muito bom. Apresentou todos os telejornais da emissora, inclusive o Jornal Nacional. Então ele era muito bom. Quando ele entrou na Globo, ele falou, olha quem tá no ar. Eu falei, não acredito. Ele falou, sério. Eu falei, já falei. Ele era muito bom no que ele fazia. Então, assim, de repente, investir numa segunda faculdade vale a pena, né? No caso, economia sempre abre portas, né? Porque é uma área muito diferenciada e ninguém cobre. Então, para você encontrar alguém técnico para cobrir isso, jornalisticamente falando, é muito difícil. Então, eles sempre abrem essa porta e dão essa brecha para quem cobre economia. Certo. E fundamental também falar outras línguas, né? Sim. É importante a gente até Vou contar um caso para vocês de outras línguas. Deixa eu interromper só um pouquinho. A gente estava na redação e a TV foi convidada, a Globo foi convidada para fazer uma cobertura na Rússia e levar uma bateria de escola de samba. Então, a menina chegou, tem que ter um repórter que acompanha e tal, mas quem que fala russo aqui dentro? Ninguém fala russo. Imagina, ninguém fala russo, é uma língua que ninguém fala. Se fosse um italiano, um espanhol, alguma coisa, todo mundo tem uma descendência, nem que seja holandês lá do Nordeste, né? Sempre tem uma descendência ali alemão, né, que seja, mas não tinha ninguém que falasse russo. Aí a estagiária, ela falou, eu falo. Você fala, eu falo. Mas como que você fala russo? A estagiária da redação. Aí ele falou assim, a menina falou, eu fiz balé a vida toda, né? Então a gente tinha muitas apresentações fora do país e eu lidava muito com as meninas, tudo. Eu falo russo. Ela falou, então você vai na viagem. A estagiária foi,
cobriu lá o que precisava cobrir, porque precisava ter um repórter que falasse russo. Ela foi, quando voltou, já voltou como repórter. Fundamental, né? Saber falar as línguas. É isso. E uma língua que ninguém imaginaria que alguém falaria. Imagina que você vai imaginar que alguém da redação fala russo, ainda mais uma estagiária, que ninguém nem aí, né? Sim. Por isso que eu falo, não menosprezem seus estagiários. Eles podem ser grandes potências dentro da sua redação. Então, ela nem colocou isso em currículo porque ela não precisaria ter colocado isso, né? Sim. Que eu falo russo. Aí ela foi, fez a cobertura, de lá ela veio já como repórter, trabalhou em apresentação de alguns telejornais, hoje ela mora em Campinas apresentando jornal. Uma oportunidade que surgiu do acaso, né? Você vê como a língua também abre portas, né? Desculpa te interromper, mas só pra você... Não, imagina, eu ia perguntar, porque a gente lembrou que você veio aqui, deu uma palestra falando sobre isso, né? Sobre falar língua, sobre evoluir no jornalismo com essa parte. Então, muito legal você trazer esse caso também dessa jornalista porque que falava russo. Foi muito estranho, ficou todo mundo se olhando assim, como russo? Onde você aprendeu russo? Ela falou assim, porque eu dancei balé a vida toda, então eu sei falar. Aí foi ela acompanhando. E teve um outro caso também, foi muito engraçado, de um acidente que teve com um navio da linha C. Eles lançaram esse navio lá na Itália, não sei quantas mil pessoas foram convidadas, aquela coisa toda, foi uma festa, não sei o que lá, não sei o que lá. Deu em todos os telejornais, tudo. No dia que o navio saiu, por alguma questão, a manobra foi feita errado, o navio começou a afundar, cheio de pessoas dentro, tipo o Titanic, mas na costa, sabe? Foi ridículo, porque ele não estava em alto mar e afundou, ele afundou na costa, foi a coisa mais ridícula. Eu falei, não, isso não está acontecendo. Aí questionaram se o cara tinha feito de propósito, o piloto, aí foi preso, enfim, foi uma série de loucuras. Aí eu falei, eu não tô acreditando nisso. Aí tinha um estagiário comigo, eu falei, vamos ter que checar isso aí, ver se já tem gente morta, ferida, enfim. Vamos dar uma ligada na linha C, vamos ver o que acontece. Ele falou, deixa que eu checo, Sandra. Tá bom. Eu sabia que ele falava inglês, né? A gente tinha que fazer essa checagem lá fora. Aí ele ligou pra fazer a checagem e tudo mais, não sei o quê, lá. Daqui a pouco ele começa a falar italiano. Eu olhei pro lado assim e falei, que isso? Eu parei e fiz assim. Ele começou a falar, porque eu falo italiano. Aí ele começou a falar italiano e eu vi que não era um enrolation. Ele estava falando italiano. Aí ele começou a falar italiano com o cara, pegou o número de mortes, o local onde ia ser socorrido, o que estava acontecendo, feito de socorro, papapá, pegou todos os dados e informações e me trouxe as informações, porque eu olhando pra cara dele e falei assim, aonde você fala italiano? Ele falou, eu falo, eu não acredito. Aí ele falou, você não me mandou chegar? Eu falei, sim, eu achei que você fosse ligar em inglês. Ele falou, não, eu falo italiano. Eu falei, ai meu Deus do céu, esses estagiários, eu falava pra ele. Estagiários falando... É isso, sabe? É isso, elas abrem portas, às vezes é uma portinha pequena, às vezes é a mesma coisa. Dali ele já foi pra reportagem, não tem como você deixar uma pessoa com uma competência dessa checando em coisas. Não é menosprezo, não é isso. Pensem uma coisa, quando vocês fazem uma checagem por telefone numa redação, vocês são repórteres. Vocês têm que ligar na delegacia, pegar as informações, saber o que perguntar, como montar esse texto para entregar para a chefia. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, nem que seja por telefone, sou um estagiário, não, você é um repórter. Você está fazendo o que um repórter faria dentro da delegacia. Apenas você está checando as informações antes para entregar na mão do repórter, para ele ir para a rua já com todas as informações que ele precisa para cobrir. Então, assim, nunca menosprezem o trabalho que vocês fazem, mesmo como estagiários. Ele é um trabalho muito bom e muito bem feito para vocês mesmos, né? E numa dessas você acaba pegando uma oportunidade dessa única. Perfeito. Sandra, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a você por aceitar, né, vir aqui. Sei que você é concorrida, né? Tem um trabalho também, mas muito obrigado por vir aqui falar com a gente. É muito importante a gente escutar de pessoas que têm uma carreira no jornalismo, né? Casos, histórias, oportunidades, né, que surgiram. Então, eu queria agradecer muito a você e queria agradecer também ao pessoal que fez essa entrevista acontecer, né? Que foi o Gabriel Nubili na produção, as assistentes Amanda Mick e Gabi Souza, o making-off do Matheus Ferreira, cinegrafistas Hannah Santana e Henrique Ramos. O ao vivo foi feito pela Heloísa Gonçalves. Os editores, que são a Beatriz e Mariane dos Santos. As fotos do Cauê Cidrão e Alana Cerqueira. Banner da Raquel Tavares, sonoplastia do Leandro Nascimento, coordenação da Wanda Schumann e idealização e supervisão do Robson Bastos. Muito obrigado a todos por assistir e até o próximo episódio. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Agora eu vou esperar suas histórias. Eu vou estar em casa vendo vocês contarem histórias da carreira de vocês. É o que eu quero. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso. Tchau, tchau, gente.